Deixa eu falar um pouco sobre um homem dessa igreja, chamado Policarpo. Eu vou encerrar com essa parte, fazer um pequeno intervalo e a gente vem para a parte final, tá? Policarpo é considerado um dos pais apostólicos da igreja. É vamos dizer assim, da próxima geração, depois dos apóstolos que vivenciaram, testemunharam a vida de Cristo, depois de João, Pedro, de todos esses que foram martirizados, como eu já falei. Policarpo vem numa geração após. Acredita-se que ele chegou a ser discípulo de João, em Éfeso. E acredita-se, inclusive, que Policarpo recebeu a carta do Apocalipse, quando João entregou na mão de Policarpo. A tradição da igreja diz isso, não se pode confirmar. A igreja estava sofrendo perseguição, como a gente viu. Ele teve uma visão. 3 dias antes de ser preso, ele viu o travesseiro dele, pegando fogo. Ele se voltou, os irmãos que estavam com ele, e ele disse: eu devo ser queimado vivo, por amor de Cristo. 3 dias antes. Quando a perseguição se fechou, os irmãos falaram para ele fugir e se retirar para outros lugares. Ele foi para uma aldeia mais distante, mas os seus perseguidores o encontraram lá, foram até ele. Policarpo já era bem idoso, tá? Naquele lugar, falaram para ele fugir de novo, mas Policarpo falou: não, seja feita a vontade do Senhor. Ele recebeu os homens, os seus perseguidores em casa. Gente, você está sendo perseguido. Pessoas estão vindo para te pegar, prender e te matar. Policarpo, em vez de fugir, Policarpo abre a porta. Entrem. Eles ficaram admirados porque viram um velhinho. Como é que a gente vai... Por que a gente está nessa perseguição toda, se agora que a gente achou o nosso alvo, a gente descobre que é um velhinho? Por que esse homem é tão perigoso? Policarpo fez uma mesa e pediu que aqueles homens fossem servidos. Come um pouco. Olha só, hein? E ele fala: enquanto vocês estão comendo, deixa eu me retirar para o meu aposento para orar. Aqueles homens estão comendo a sua refeição, seus perseguidores, tá? Não são os amigos, não. E Policarpo está no aposento superior orando. Depois de orar, ele desce, vai até os homens e se entrega. E o tempo todo, no caminho, ele é dito para ele: você já está velhinho, você entrega ao martírio, ao martírio não, eles não usaram essa palavra, né? Você vai morrer, nega a sua fé. Policarpo em silêncio. Ele foi até o estádio, onde ele seria executado. Multidão no estádio, como você vê nos filmes. Disseram para ele mais uma vez: nega a tua fé, adora César. Ele é digno de adoração, o imperador, e não Deus, não esse Jesus que você crê. Quando ele estava indo para o estádio, ele ouviu uma voz do céu, e a voz dizia: seja forte, Policarpo, comporte-se como um homem. Ninguém viu quem falou, mas muitas pessoas ouviram aquela voz. E ele entendeu que era o Senhor falando com ele. Ele continuou. Foi até o tribunal, as autoridades romanas. O estádio cheio, esperando aquele cristão ser executado, como outros já tinham passado por aquela arena. Disseram para ele: se arrependa daquilo que você crê. Declare fora com os ateus. Né? Os cristãos eram chamados de ateus, porque naquela época eles já acreditavam em tantos deuses, que o cristão acreditar em um único Deus, e esse único Deus ser o único Deus verdadeiro, para eles era um ateu, ele não acreditava em Deus nenhum. Então os cristãos eram os ateus. Então ele diz: fora com os ateus. Mas Policarpo, na sua simplicidade de 86 anos de idade, ele diz: há 86 anos eu sirvo o Senhor e Ele nunca me faltou. Como então eu blasfemarei o meu rei que me salvou? Policarpo foi ameaçado: eu tenho algumas feras aqui, vou te lançar as feras. Policarpo sereno: em paz, gente. Então vou te lançar na fogueira. Policarpo tranquilo. Eles pegam ele e levam para a fogueira.
para ser queimado. Lembra que ele tinha tido uma visão do travesseiro 3 dias antes? Aquilo estava acontecendo. A multidão enfurecida pedia sua morte. Quiseram amarrá-lo na fogueira, era comum, né? Você vai ser queimado, você não fica paradinho na hora que o fogo chega. Então eles amarravam a pessoa num poste e depois colocavam fogo. Quando eles vieram para amarrar Policarpo, o que ele respondeu aos seus, aqueles que estavam o amarrando? Deixe-me como estou. Não é preciso me prender com pregos, nem com pregos, porque aquele que me dá força para suportar o fogo, também me fará permanecer na fogueira sem eu querer fugir. Ó Pai, ele faz uma oração, eu te bendigo por me teres considerado digno de receber o meu prêmio entre os mártires. O fogo é aceso, só que o fogo não pega em Policarpo. O fogo começa a subir e faz meio que uma redoma, como se fosse uma vela de barco que tem um vento. Então ficou o Policarpo no centro e o fogo ao redor dele. O fogo não pegava em Policarpo. E não era carne queimando. A impressão daquelas pessoas que testemunharam aquela execução é que era ouro e prata sendo purificados na fornalha. E começou a subir um cheiro, um aroma no lugar, semelhante a um incenso, a um perfume precioso. Alguns relatos dizem que subiu um cheiro de pão. E todos os presentes começaram a sentir aquele perfume. Agora, um detalhe muito importante, que eu não disse até agora. Esmirna, o nome Esmirna significa mirra, perfume. Policarpo era a representação de uma igreja sendo entregue ao Senhor como um sacrifício vivo, e subiu perfume. O fogo não pegou em Policarpo de jeito nenhum, então um dos executores o atravessou com um punhal. E quando ele tira o punhal, o sangue de Policarpo jorra do seu corpo e apaga o fogo. O fogo não tocou em Policarpo, ele foi morto atravessado, mas o fogo não o atingiu, ele não foi amarrado ao poste para ser queimado vivo. O testemunho de Policarpo é o testemunho da igreja de Esmirna. O que aconteceu com ele, aconteceu certamente com aqueles irmãos que foram fiéis até a morte e certamente receberam a coroa da vida. Amém?